Olá, meus irmãos, boa noite. Como é bom estarmos reunidos, né? Mais uma quarta-feira, juntos para orarmos, para meditarmos na palavra de Deus. E eu tenho uma imensa alegria, um privilégio de estar convidando os irmãos para estarmos aqui reunidos nesse momento. Eu quero dar a paz do Senhor para todos os irmãos, né? Dizer aos irmãos como é bom nós estarmos reunidos nesta quarta-feira. E nesses tempos difíceis, né, que estamos vivendo, nesse momento onde o contato físico, né, o contato pessoal ele é restrito, né, é muito importante nós estarmos juntos nesse momento de conversa, de oração, de bate-papo, mas principalmente para, de alguma forma, nós elevarmos os nossos corações a Deus e dizer a Ele como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, declarar a nossa alegria de estar louvando ao Senhor. Eu peço aos irmãos que convidem, né, os outros irmãos. Eu deixei um recadinho lá no grupo da igreja, mas eu peço que os irmãos avisem, né, que já começou esse nosso momento devocional. E nós vamos estar hoje aqui orando pelas famílias, orando pela igreja, vamos estar orando e vamos também fazer uma breve reflexão sobre as coisas de Deus. É muito importante a igreja estar, de alguma forma, conectada. A igreja, como corpo vivo de Cristo, ela deve estar conectada, ela deve estar ligada, ela deve estar vinculada, deve estar com os pensamentos e os corações todos próximos um do outro, que é a maneira que nós temos de termos uma comunhão, mesmo que à distância, mas essa comunhão se faz necessária, ela é importante. Então convide os irmãos, convide amigos, para que nós possamos estar aqui juntos, adorando ao Senhor, orando, intercedendo pelas famílias e realizando e fazendo uma reflexão de tal forma que Deus ele venha nos nutrir, nos fortalecer, que Ele venha falar aos nossos corações, que Ele venha trazer renovo, trazer vida, trazer paz, trazer descanso, trazer ânimo, de forma que possamos, ao término deste encontro, e termos a certeza de que o Senhor esteve presente, o Senhor esteve falando aos nossos corações. Então nós vamos iniciar com uma oração. Nós iniciamos esse encontro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos orar para começarmos esse encontro, esse momento de comunhão. Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome pela tua bondade. Muito obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias, elas duram para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados, ó Deus, teus filhos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos, ó Deus, convidados, ó Pai, a estarmos contigo em adoração, em comunhão. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos livres para adorá-lo, nós somos livres, ó Deus, para dizer, ó Deus, o quão o Senhor é maravilhoso, o quão o Senhor é bondoso, o quão o Senhor é santo, o quão o Senhor é justo, o quanto o Senhor é verdadeiro, o quão o Senhor é majestoso, enquanto o Senhor é luz, enquanto o Senhor é vida, enquanto o Senhor é alegria, enquanto o Senhor nos fortalece dia após dia. O Senhor é o nosso intercessor, o Senhor é o nosso amigo fiel, o Senhor é o nosso justificador, o Senhor é o nosso amparo, a nossa força, o nosso ajudador, nosso advogado fiel. Tu, ó Deus, é tudo para nós e tudo que precisamos. Por isso te adoramos, te damos graças,
Bendizemos o teu santo nome, declaramos a Deus que as tuas misericórdias foram derramadas sobre nossas cabeças, como o óleo que é derramado, ó Deus, sobre a cabeça do sacerdote e desce pela barba. E a sensação do óleo, do azeite que desce sobre a cabeça e se espraia pela barba, é a sensação daqueles, é tão agradável quanto a sensação, meu Pai, de estarmos unidos em comunhão com os irmãos. Portanto, Senhor, nós pedimos a Ti, nesse momento, ó Pai, nós sejamos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua presença, e que saiamos, ó Pai, deste encontro renovados em fé e edificados. Pai, nós colocamos diante do Senhor a Igreja Presbiteriana da Vila da Penha, colocamos diante da Tua presença, Senhor, irmãos que se encontram enfermos, ó Pai, familiares, amigos que se encontram enfermos, Senhor, doentes. Colocamos, ó Deus, irmãos que se encontram desempregados, ó Pai, ou enfrentando situações de escassez, ó Pai, ou situações críticas, ó Pai, nos seus negócios, nos seus empregos, que tiveram perda de renda em relação à pandemia. Colocamos, ó Deus, aqueles que se encontram enlutados, que se encontram tristes, que se encontram, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, chorando, ó Deus, a perda de um amigo, a perda de um familiar, a perda de um ente querido. Aqueles, ó Deus, os quais as lágrimas escorrem pelo rosto, Senhor, porque foi tirado de si alguém que era caro, que era precioso, que era importante da sua vida, e por isso sofre, por isso geme, por isso se entristece, por isso está de luto. E por isso, ó Deus, nós colocamos, ó Pai, as famílias enlutadas da nossa igreja diante do Teu altar, ó Deus, para que Tu venhas falar o coração, para que o Senhor venha, meu Pai, trazer alívio para as almas que sofrem, que estão, meu Pai, sofrendo, que estão tristes, que estão, Pai, amarguradas. Ó Deus, nós colocamos também, ó Pai, os irmãos, ó Pai, que se encontram com a alma doente, Senhor. Ó Deus, todos aqueles que se encontram com algum tipo, Senhor Deus, de patologia, Senhor, na alma, algum tipo, Senhor Deus, de enfermidade que tirou-lhes o prazer de viver, que tirou-lhes e roubou a alegria, que roubou o prazer de viver, que roubou a esperança, que roubou, meu Pai, a sua resignação em sonhar, em olhar para o horizonte, enxergar a vida, enxergar a luz, enxergar a esperança. Deus eterno, Deus bondoso, nós entregamos diante do Senhor, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que de alguma forma estão hoje, ó Pai, chorando, por alguma razão, ó Pai, estão entristecidos. Colocamos, ó Deus, aqueles que, meu Pai, em função do sofrimento, em função das crises, em função, ó Deus, dos dilemas enfrentados, estão, Deus, com a sua fé cambaleante, Senhor, estão nesse momento questionando a sua fé, questionando, Senhor, questionando, ó Deus, quiçá a sua existência, questionando, Senhor Deus, a sua bondade, questionando, Senhor Deus, os seus conselhos, os seus desígnios, meu Pai, questionando, ó Deus, o teu amor, meu Pai, por ele. Ó Deus, nós colocamos, ó Pai, esses irmãos, ó Pai, que em função, meu Pai, da dor, em função, meu Pai, das ausências, das subtrações, ó Pai, que foram impostas sobre eles, estão nesse momento chorando, estão nesse momento, ó Pai, amargurados, entristecidos, ó Pai, e sem, ó Pai, sem um olhar esperançoso da vida. Ah, meu Deus bendito, colocamos toda a Tua igreja diante do Senhor, colocamos, a Deus, os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos, todas as sociedades internas, Senhor Deus. Colocamos a SAF, o PH, o MP, a UPA, o CP. Meu Pai, colocamos, ó Deus, todos os ministérios, ó Pai, da nossa igreja diante do Senhor. As famílias reunidas, meu Pai, os seus filhos, ó Pai. Nós entregamos diante do Senhor, nós consagramos diante do Teu altar.
confessando, ó Deus, as nossas fraquezas, confessando, ó Deus, as nossas limitações, nossas debilidades, confessando a Ti, ó Deus, as nossas impotências, confessando a Ti, ó Deus, a nossa falibilidade, confessando a Ti, ó Deus, as nossas fragilidades, ó Pai, colocando, abrindo e rasgando os nossos corações diante do Senhor, na esperança de que o Senhor nos visitará em tempo oportuno e dará resposta, Pai, a todas as inquietações que estamos colocando diante de Ti. Ó Deus, contempla cada casa, contempla cada família, contempla cada irmão, Senhor, que nesse momento estão com seus olhos, ó Deus, fechados, ó Pai, e com as mãos erguidas, dizendo, ó Deus, eu não tenho o que te oferecer agora, minhas mãos estão vazias, mas o meu coração está aberto. Ó Espírito Santo de Deus, seja presente aqui na minha casa, na minha família, ó Deus, e faça a diferença para que a Tua luz brilhe através das nossas famílias, das nossas vidas, através do nosso testemunho, através da nossa caminhada e dos rastros que deixamos no caminho. Senhor, nós Te louvamos, Te bendizemos, ó Deus, por todas as coisas, ó Deus. Nesse momento difícil, ó Pai, neste ambiente, ó Deus, onde estamos tentando colocar a vida de volta no lugar, estamos tentando, ó Deus, seguir com a vida, mas, ó Pai, muitas vezes somos lembrados, ó Pai, de que muitas pessoas estão morrendo, somos lembrados, ó Deus, de que amigos saíram das nossas vidas, somos lembrados, Senhor Deus, de que há uma calamidade, ó Deus, por aí, e de que, ó Pai, nós nunca percamos, Senhor Deus, dos nossos corações o sentimento, ó Deus, de sofrimento, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de orar pelo outro e de entender, ó Deus, que só o Senhor, meu Pai, só o Senhor poderá dar fim, meu Pai, a essa peste, dar fim, Senhor Deus, as causas, as consequências dos males, ó Deus, que acometeram esse planeta, nosso país e nossas casas. Senhor, nós Te louvamos por tudo, bendizemos o Teu santo nome, porque a despeito de todas as situações, ó Deus, que aparentam ser ameaçadoras, nós entregamos e colocamos nossa confiança no Senhor. Por isso, ó Pai, nós confessamos que confiamos em Ti, a despeito, ó Deus, de todas as coisas. Declaramos, ó Pai, que Te amamos. Te amamos com as nossas falhas, com os nossos defeitos. Te amamos, ó Deus, a despeito de sermos pecadores. E Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado por este momento, Senhor. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos queridos, como é bom estar reunidos com vocês. Nós estamos nesse momento de devocional, nesse momento aonde esse aqui é um culto de oração, é um culto de adoração e é um culto onde nós falamos também da palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos. Peço que os irmãos não reparem, a minha voz parece que está um pouquinho fanha. Eu acho que eu estou um pouquinho resfriado, mas não reparem da minha voz está um pouquinho fanha, tá? Mas eu espero que os irmãos estejam me ouvindo bem, né? Da última vez que nós tivemos nosso encontro, infelizmente ficou muito baixo. E os irmãos acabaram perderam, né, o encontro, acabou não sendo, digamos assim, efetivo o nosso encontro. Então eu espero adquirir um fone novo, né, uma ferramenta nova aqui. Eu espero que desta vez a minha voz esteja clara, esteja em bom som, tá? E eu peço que, se porventura não tiver, que os irmãos deem um retorno, que os irmãos mandem aí uma mensagem dizendo: falou assim, pastor, olha, a voz não está clara, ou está baixo demais, ou não está melhor. Pastor, você pode falar um pouco mais alto? Pastor, olha, estou ouvindo bem. Então, peço que os irmãos
dê esse retorno para que a gente possa gradativamente tentar melhorar a nossa comunicação, né? Porque isso aqui é feito para a igreja do Senhor, né? Tudo é feito para a igreja do Senhor, para a edificação dos irmãos, sabe? Para o fortalecimento espiritual da igreja, para que a igreja seja edificada, fortalecida. Então, é tudo feito para o fortalecimento, edificação da igreja e para a glória de Deus. Bom, meus irmãos, queridos, eu quero, nesse momento, chamar os irmãos para nós realizarmos uma... Ah, que ótimo! Valeu, Marlete! Muito bom, então. Fico satisfeito em saber que o problema foi resolvido. Queridos, vamos lá. Eu quero chamar os irmãos para fazermos uma reflexão no livro de Jó. Eu tenho pensado muito a respeito do sofrimento humano, em função das situações vividas no nosso país, em função dos sofrimentos enfrentados pela igreja, dos irmãos estarem enfrentando inúmeros tipos de adversidades, situações que de toda sorte têm chegado até nossas casas, nossos lares. Não há nenhum de nós que não tenha sido de alguma forma alcançado, atingido pelos problemas que tem acometido nossa casa, nossa família. Então, meus irmãos, assim, o Senhor colocou em meu coração o desejo de nós realizarmos uma breve reflexão do livro de Jó. A verdade é que muitos irmãos conhecem bem o livro de Jó. É um livro conhecido, é um livro muito importante, porque ele trata de um enigma que nós somos a todo instante postos diante dele, que é o enigma do sofrimento. O sofrimento, e o sofrimento do justo, principalmente. Aquele sofrimento que você vê pessoas que têm uma atitude moral perfeita, ilibada, pessoas que você olha e admira a maneira como essa pessoa conduz a sua vida, pessoas que amam a Deus, pessoas que são fiéis ao Senhor, pessoas que entregam as suas vidas às mãos do Senhor, sabe? Homens e mulheres que, de alguma forma, emprestam todas as suas faculdades, todas as suas qualidades, todos os seus predicados para a igreja, para o próximo, e você de repente chega a notícia de que aquele irmão qual você tão admira, ou aquela irmã, ou aquela família está enfrentando uma crise, uma catástrofe. O mal bateu a porta, sabe? A catástrofe chegou, a empresa fechou, o teu chefe lhe chamou à sala e disse: olha, hoje é o teu último dia aqui, né, conosco, depois de 20 anos de trabalho e você já acima dos 50 anos de idade com uma família para sustentar. Ou então, de repente, a sua família, a sua esposa, seus filhos lindos, maravilhosos, e acontece uma tragédia, um assalto, uma bala perdida, seu único filho se foi. E pai nenhum, mãe nenhuma foi colocada no mundo para enterrar o seu filho e de repente está enterrando o seu filho. Talvez um câncer, né, um tumor maligno visitou a sua casa. E você olha para aquela situação e fala: meu Deus, mas eu sempre fiz tudo tão certo, eu sempre agi de uma maneira tão perfeita, sempre busquei fazer a tua vontade, Senhor, sempre fui fiel a ti,
sempre dei o melhor de mim, meus olhos nunca se fecharam para a dor do próximo, nunca fui insensível para a causa do órfão, da viúva e daquele que sofre, daquele que de alguma forma enfrenta vicissitudes, enfrenta caos na vida. E de repente você olha para sua casa e uma doença terrível chegou e você não sabe mais como lidar com isso, porque o sofrimento chegou à sua casa. E você é um homem justo, justo porque você sabe que você anda nos caminhos do Senhor e você entende muito bem que a tua vida foi colocada diante de Deus e você fala: Senhor, por que isso está acontecendo comigo hoje? Por que, Senhor? E você não consegue entender. O sofrimento do justo é o tema dessa reflexão. É muito trivial, é muito mais fácil nós compreendermos através da sabedoria proverbial convencional do livro de Jó, que é um livro que fala sobre sabedoria. É muito mais fácil entendermos o sofrimento daqueles que simplesmente escolhem agir de acordo, deliberadamente, contra si mesmos, contra Deus, contra os outros. E acabam colhendo, em função disso, resultados e frutos oriundos dessas ações temerárias, dessas ações que sabem que são arriscadas e perigosas. E fica muito mais, digamos assim, fácil explicar quando, por exemplo, você vê a história de alguém que viveu uma vida toda, né, agindo à margem da sociedade, uma vida, digamos, uma vida totalmente desprovida de cuidado, uma vida totalmente afastada de uma moral, de uma ética que nós conhecemos, e uma pessoa que vive deliberadamente sem se importar com os outros, com si mesmo, e sem se preocupar com a lei dos homens nem com a lei de Deus. É muito fácil quando a gente explicar o caos chegando nessa vida. Mas é muito difícil nós nos depararmos com o caos quando chega na nossa casa. É muito difícil nós explicarmos e tentar encontrar explicações quando é na nossa casa, é no nosso lar, que bate a vergonha. E, sabe? E bate as perdas. Batem as subtrações. Batem os danos. Chega o ladrão e rouba tudo. Um raio cai na casa de seus filhos e você perde filhos, bens. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. No livro de Jó, no capítulo 1, o texto, ele narra a vida de um homem chamado Jó, da terra de Uz. E a Bíblia relata, e os irmãos conhecem esse texto muito bem, eu não vou tecer detalhes sobre o texto, mas a Bíblia relata um homem que era temente a Deus e que desviava do mal, íntegro e reto. Nós estamos falando aqui de um homem que se preocupava com a família, de um homem honesto, de um homem responsável, de um homem que cuidava da vida espiritual de seus filhos, porque o texto nos mostra que ele realizava sacrifícios a Deus com a preocupação de que, de alguma forma, caso seus filhos tivessem blasfemado contra Deus, esses sacrifícios eles seriam uma forma de atender, de justificar
de cuidar dos seus filhos, ou seja, ele tinha uma preocupação econômica, uma preocupação ética e a preocupação espiritual com a sua família e com a sua vida. Nós estamos falando de um homem que era detentor de um patrimônio enorme, um homem que detinha fazendas, empregados, e o maior patrimônio naquela época era constituído de animais, e ele tinha muitos animais valiosos e preciosos, tinha muitas terras. Nós estamos falando de um homem que verdadeiramente era rico. E detalhe, um homem rico e temente a Deus. E aqui nós temos uma primeira quebra de um paradigma que nós, sem perceber, às vezes colocamos na nossa cabeça de que para sermos fiéis, necessariamente você tem que cultuar a pobreza. E nós estamos falando aqui de um homem que era rico e que amava a Deus, mostrando que a fidelidade não está atrelada aos bens que temos, se é pouco ou se é muito, mas está relacionada ao coração. E o texto fala claramente, já num plano superior, e o texto mostra que duas narrativas, uma narrativa num plano inferior e uma outra narrativa no plano superior. E no plano superior a narrativa é de que Satanás foi ter com Deus. E Deus mostra e fala para Satanás, para o acusador, mostrando a fidelidade de Jó. Mostrando como Jó era um homem fiel, como Jó amava o Senhor. E nesse diálogo, nessa trama, Satanás, em poucas palavras, ele desafia a Deus, dizendo, e a acusação que ele faz a Jó é de que a fidelidade de Jó era baseada nos bens que ele possuía e não na fé, no amor e no conhecimento que ele tinha a respeito de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós somos também desafiados na nossa fidelidade a Deus. Somos desafiados pelas circunstâncias, somos desafiados pelos problemas e somos desafiados pelos outros, dizendo, vamos ver se ele se manterá fiel a Deus, se isso acontecer com ele ou com ela, vamos ver se a fidelidade que ele tem a Deus está associada ao seu coração, aos bens que ele possui. E é justamente esse desafio que Satanás faz. E Deus vira para Satanás e diz, olha, eu tenho certeza que ele se manterá fiel até o fim. Você pode tocar, pode tirar tudo que ele tem, só não tire a vida dele. E a partir desse momento, irmãos, Jó passa a viver um dos piores dias, ou anos, talvez, da sua vida. Ele perde seus bens. Chega a primeira notícia. Jó foi assaltado. Passou um grupo de caldeus e roubou os seus bens. E depois chega outras notícias. Um raio cai sobre a casa dos seus filhos e ele perde 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Naquele momento, irmãos, imagine só as dores. Imaginem só, irmãos, as tristezas, as angústias que haviam no coração de Jó. Imaginem só quantas perguntas, quantos dilemas, quantas inquietudes, quantas tristezas, quantas noites em claro. Imaginem só, irmãos, quantas orações e quantas questões se colocaram no coração de Jó naquele momento, porque ele perdeu seus filhos. Ele enterrou os seus filhos. Ele perde os seus bens, ele perde seus filhos. E por último, a última peste, o último mal que chega sobre ele é a perda da sua saúde.
Então ele tem a perda de seu patrimônio, a perda de familiares e a perda da sua saúde, que são as três grandes perdas que qualquer um de nós, só de nos depararmos com apenas uma, já é terrível. Já é motivo da gente entrar em prantos, pedir socorro a Deus, sabe? Imaginem só quando você perde familiares, quando você ainda está chorando o luto da sua família, quando você está ainda chorando o luto do seu filho, você adoece. Um tumor, sabe, toma conta do teu corpo, como aconteceu com Jó. E Jó começa a descascar. Jó começa a cheirar mal. Jó começa a se coçar com cacos de vidro para conseguir realizar algum tipo de procedimento de limpeza higiênica, porque o seu corpo estava apodrecendo. O texto cita que haviam dores no fígado, nos rins, ou seja, não era apenas o aspecto fétido, abatido, magro de Jó, mas também haviam dores que se expandiam pelas suas vísceras, sabe? Pelas suas entranhas. E essas dores que eram físicas, que estavam dentro das suas entranhas, que abriam as suas vísceras, essas dores elas culminavam com uma alma sofrida, abatida, doente, que chorava a perda de seus filhos, perguntando para Deus: Senhor, socorra-me, porque preciso de Ti, porque tudo que eu tinha perdi. E é justamente nesse momento que, diante dessas circunstâncias tão trágicas, que Jó recebe a visita de 3 amigos: Zofar, Elifaz e Bildade. Esses amigos chegam, o texto afirma que esses amigos chegam diante de Jó e eles simplesmente se colocam em silêncio, juntamente com Jó. Inicialmente ninguém fala nada. Inicialmente eles ficam com a boca fechada, porque eles só estão ali para se colocar ao lado, para tentar de alguma forma acudi-lo, para tentar de alguma forma mostrar um caminho para Jó. E esses amigos, esses 3 amigos que se encontram com Jó, posteriormente, na tentativa de tentar entender o que acontecia, eles começam a buscar explicações para o sofrimento de Jó. Desculpe, irmãos. E é essa a questão que muitas vezes nós nos deparamos, irmãos. E muitas vezes nós também nos colocamos como os amigos de Jó. Nós temos que ter muito cuidado para não dar tentativa, no afã de socorrer alguém, de pegar alguém pela mão, de tentar trazer um socorro, um conforto, não sem inadvertidamente buscar explicações para o sofrimento daquele que simplesmente só quer chorar as suas perdas. Aquele que simplesmente só quer descascar as suas, sabe, limpar as suas feridas. E aquelas pessoas, aqueles amigos, buscando explicações teológicas para o problema que Jó entendia, que Jó vivia, começam a dizer: não é possível. Como pode um justo sofrer?
Como pode um justo perecer? Não, tem uma explicação. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Não é possível que você, Jó, esteja perecendo tudo isso. Jó, você fez alguma coisa. Jó, você tem um pecado oculto. Jó, trate de confessar para nós, confessa para nós o que você fez. Porque a única explicação, Jó, de você estar passando por tudo isso é porque você fez alguma coisa. Jó, confesse agora o teu pecado. Diga, Jó, o que tu fizeste. Porque se não foi você que fez, Jó, com certeza você está pagando pelo pecado dos seus filhos. E se você não está pagando pelo seu pecado e nem pelos pecados dos seus filhos, você está pagando pelo pecado dos seus pais. Já sei, Jó. Você está sofrendo porque o seu pai, a sua mãe pecou. O seu pai, a sua mãe fez isso, fez aquilo outro. Fale, Jó. Conte para nós. Fala. E a verdade, meus irmãos, que na tentativa que o socorro, que o consolo se transformou num grande tribunal. E aí vem aqui uma lição para nós. Nós temos que tomar cuidado para, no afã de socorrer, no afã de ajudar, no afã de consolar, nós temos que tomar cuidados para não buscar explicações para o sofrimento do outro, porque nem sempre nós conseguimos encontrar explicações para o sofrimento alheio. Nós não conseguimos encontrar explicações para o sofrimento alheio porque nós não somos capazes de prescrutar, de entender e de compreender todas as variáveis que nos cercam. Nós não somos capazes de compreender todas as questões que envolvem esse mundo tão complexo à nossa volta. Então nós devemos ter cuidado, irmãos, para no afã de socorrermos, de consolar e de confortar alguém, na tentativa de buscar para aquele irmão, para aquela pessoa, uma explicação para aquele problema, até para que ela tente sair daquela situação como se a resposta pelo problema que ela estivesse enfrentando fosse a saída do problema, e às vezes não é, e não é isso. Nós acabamos de jogar um peso de culpa, um fardo pesado sobre as costas daquele que já sofre porque já perdeu tudo que tinha. E meus irmãos, naquele momento, aqueles homens bem intencionados, aqueles homens que se deslocaram talvez dias e dias de viagem para chegar até Jó, para de alguma forma acolhê-lo, aquele encontro que deveria ser talvez um encontro apenas de amigos que se encontram para chorar e para orar, se transformou em um encontro de estudo. E o objeto do estudo era Jó. Jó se transformou num estudo de caso daqueles irmãos. Um estudo de caso. Vamos aqui verificar, vamos entender o que está acontecendo. Sendo que na realidade não se encontravam explicações para aquele caos que aquele irmão, o nosso irmão Jó, vivia. E aí, queridos, logo em seguida, Jó, Deus se apresenta. Deus se apresenta de uma maneira muito curiosa. Muito curiosa. Porque nós temos nos textos bíblicos, nos textos sagrados, inúmeras situações onde Deus aparece. Deus apareceu
diante de Moisés como uma planta que parecia consumida pelo fogo. Deus apareceu para vários e vários personagens bíblicos de forma muito diferente. Muito diferente. E Deus apareceu como uma brisa suave, muitas vezes para o profeta. Mas dessa vez Deus aparece no redemoinho. E Deus fala dentro do redemoinho. Curioso que a nossa imagem... Feche os olhos. Vocês já viram um redemoinho? Vocês já viram um redemoinho? O redemoinho, ele é simplesmente um fenômeno da natureza onde as coisas estão sendo tiradas do lugar o tempo todo e andando, e elas estão em movimento, mas um movimento aparentemente desordenado, porém sem trífogo, sem trípeto, um movimento circular, meio desordenado, sabe? Meio inexplicável. E todas as vezes, irmãos, que um lugar ele é visitado por um redemoinho, normalmente aquele lugar é meio bagunçado, as coisas meio que são desordenadas, ficam meio fora do lugar. E curiosamente Deus fala para Jó e também para seus amigos dentro de um redemoinho, através de um redemoinho. Um fenômeno totalmente inexplicável. Deus fala dentro de redemoinhos. Talvez você esteja vivendo... É como se eu vou aqui loucubrar um pouco. Eu vou aqui usar a minha imaginação. É como se o redemoinho, esse fenômeno da natureza, expressasse exatamente a vida e a mente de Jó. A cabeça de Jó era um redemoinho. A mente de Jó estava como um redemoinho. O coração de Jó estava como um redemoinho. E a mente teológica, normativa, daqueles homens que estavam ali tentando compreender a origem e a natureza do sofrimento de Jó, também estavam como um redemoinho. Então o que Deus faz? Deus fala de dentro de um redemoinho. E na fala de Deus, ele tem alguns discursos, alguns blocos de discursos, eu vou sintetizá-los aqui muito rapidamente em função do tempo. Primeiro bloco do discurso de Deus em resposta às colocações e os arrazoamentos de Jó, ou seja, as suas razões que foram postas. O primeiro bloco de argumento de Deus é ele falando sobre a natureza, Deus falando sobre o planeta, Deus falando sobre o cosmos. E Deus vira para aqueles homens e diz assim: vocês entendem o cosmos? Vocês entendem os movimentos dos astros? Vocês entendem os fenômenos da natureza? Vocês não conseguem, vocês contemplem a obra
da minha criação. Percebam a complexidade que há neste planeta. Percebam como a criação ela é repleta de nuances, ela é repleta de detalhes, fenômenos físicos, químicos, biológicos, muitas vezes inexplicáveis, que estão à volta de vocês, que são aferíveis, que são verificáveis, e mesmo assim vocês não conseguem entender como vocês querem entender o coração do homem. Depois, se fechando esse discurso que abre várias janelas de conversas filosóficas e teológicas, fechando esse primeiro discurso onde Deus mostra a ignorância do homem, mostra a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, de compreensão, apresentando a criação. Deus, o Senhor mostra e entra num segundo discurso, onde ele apresenta os animais, a força, a beleza, aonde cada animal que é citado representa a força, representa a beleza, representa a sua expertise, a sua capacidade de produzir, de ser efetivo, de ser eficaz. E o Senhor, ele mostra que em cada animal que demonstra uma qualidade, acontecem coisas relacionadas à vida e à vivência desses animais que rompem totalmente com a nossa mente, com a nossa forma de compreender. Você mais objetivo. O Senhor mostra, por exemplo, um animal e ele fala da beleza desse animal e ele diz que embora esse animal seja belo, seja bonito, ele simplesmente tem defeitos que dificilmente são capazes de serem percebidos pela sua beleza. Ou seja, a beleza, o belo, muitas vezes não demonstra a bondade. E aí ele quebra o primeiro paradigma de que o belo não necessariamente é bom. Depois o Senhor cita o boi selvagem, que representa a força, a capacidade, a energia, que representa a intrepidez, mostrando que nem porque é forte é digno de admiração. E aí o Senhor vai desenrolando o texto, e aí ele fecha o segundo discurso, que fala justamente da capacidade desses animais, atrelando a eles as virtudes, dizendo que as virtudes físicas, as virtudes éticas, as virtudes estéticas, muitas vezes não estão relacionadas à misericórdia, à bondade e nem às boas venturanças espirituais. E aí, o final, o Senhor simplesmente convida Jó a orar pelos seus amigos. E o texto, e eu estou concluindo agora, fala claramente que no momento que Jó ora pelos seus amigos, no momento que Jó está orando pelos seus amigos, tudo que ele tinha é restaurado, em dobro. Exceto os seus filhos, que ele perdeu 10 filhos e Deus devolveu 10 filhos. Mas o restante dos seus bens, do seu patrimônio, Deus restaura em dobro. E o interessante é que Jó é convidado a orar pelos seus amigos, justamente porque tanto os seus amigos, né, como o último jovem, né, Eliú, que discursa ao final, todos eles tentam associar a tragédia de Jó
a algum tipo de relação de causa e efeito, como se tudo que acontecesse conosco nessa terra fosse resultado de um karma. Como se tudo que acontecesse nessa terra, em nossas vidas, fosse resultado de alguma coisa que aqui nós mesmos fizéssemos. Quando nem sempre as dificuldades que enfrentamos, as doenças que enfrentamos, as perdas pelas quais passamos, sabe, os dramas familiares que enfrentamos, é resultado de algum tipo de colheita maldita. Não. Interessante, irmãos, que Jó não tinha o livro de Jó, porque Jó não tinha revelação, a Bíblia. Mas Jó tinha uma única certeza. A certeza de que Deus, mesmo sendo Deus, o autor do mal que estivera sobre ele, Deus também é o autor de todo o bem que ele havia recebido de Deus. E se Deus foi o seu algoz, Deus também é o seu protetor e o seu intercessor e o seu advogado. Nós cremos na soberania de Deus, meus irmãos. Nós cremos que Deus é soberano sobre nossas vidas e que não há nada de mal, de ruim, que venha ou possa vir sobre nós que não seja permitido pelas mãos poderosas do Senhor. Portanto, quando você estiver sendo visitado pelos males que o Senhor permitir, que você possa entender Deus não apenas como algoz, mas também como o teu defensor. Deus que intercede junto a Deus. Deus que se coloca como a oferta. O Deus em Cristo, como nós aprendemos, que clama pela justiça, pelo sangue derramado, mas que aplica no seu Filho, por amor a nós, a sua justiça a fim de provar o seu amor. Deus que através de Cristo é o nosso advogado fiel. Deus que através de Cristo se colocou como um penhor, enviando o seu Santo Espírito para que nós não fracassássemos na nossa fé. É esse Deus que socorreu a Jó. Foi esse Deus que devolveu tudo a Jó no momento que ele orava por aqueles que o acusavam no momento que ele mais precisava de ajuda. Mostrando que no momento da tristeza, do pranto, da agonia, da dor, quando nós somos muitas vezes julgados, quando as pessoas ficam olhando para nós, procurando defeitos para justificar a calamidade que nos visitou, que nós possamos orar por aqueles que nos julgam, por aqueles que nos culpam, e que nós possamos falar claramente com o nosso Redentor, das nossas angústias, dos nossos medos, dizendo: Senhor, não entendo o que está acontecendo, não entendo o que aconteceu comigo, não entendo a razão pela qual eu me encontro cadavélico, pobre, mal cheiroso, com a minha mente totalmente perturbada. Não entendo, mas eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para crer, porque a fé
não depende de compreensão, ela depende apenas de entrega. A fé é a entrega. Ter fé é se entregar. Se entregar a Deus. Sabendo que o mal que hoje nos visita não necessariamente determinará o nosso fim. Sabendo que muitas vezes o mal ele pode estar dentro ou pode ter sido acolhido por um grande bem. Porque nesse mundo repleto de distorções, de desavenças, nesse mundo caído, nesse mundo de Adãos, nós não somos capazes, não se é capaz de determinar e de se compreender as realidades à nossa volta através de uma simples compreensão da vida, como se aquele que fosse bom recebesse todo bem e que fosse mal recebesse todo o mal. E assim, em Jó nós aprendemos que a única saída para aquele que sofre e que enfrenta a angústia e o sofrimento é declarar que o seu Redentor vive e que se erguerá. E que não apenas se erguerá, mas que o erguerá, que te erguerá, que me erguerá. E no momento da angústia e das acusações, não escolha nutrir ódio no coração, nem tristeza, nem rancor, mas façamos como Jó. Que venhamos a orar por aqueles que tentam nos julgar. Julgar, como no segundo discurso que eu apresentei para os irmãos, nos julgar segundo a nossa aparência, nos julgar segundo a nossa força interior, ou nos julgar segundo os bens que aparentamos a ter. Que você, meu irmão, minha irmã, que esteja enfrentando algum momento difícil, ou que esteja sofrendo com alguém, se você está sofrendo, que você olhe para Jó, sabendo e compreendendo que no mundo de dificuldades, no mundo caído, os justos também sofrem. E se você, meu irmão, minha irmã querida, amada, está acompanhando alguém que está enfrentando situações, ou pelo menos alguma das situações colocadas aqui no livro de Jó, que você apenas fique em silêncio, chore, abrace e ore com aquele que está sofrendo. Não faça desse irmão, dessa irmã, um estudo de caso. Não tente estudá-lo. Não tente entender ou buscar explicações, como se as explicações pela causa do sofrimento desse irmão fosse a saída para a calamidade que ele se encontra. Eu quero deixar essa palavra de reflexão, essa palavra de ânimo para aquele que está sofrendo, essa palavra de orientação para aquele que se coloca a estender a mão para o que sofre. E que o Senhor, Ele venha nos fortalecer, nos acudir. É a palavra que eu deixo para os irmãos. Me despeço agora, dizendo para os irmãos que foi um prazer enorme estar com vocês e que nós possamos refletir nisso e pensar nisso. Eu irei orar e após a oração eu estarei dando um encerramento a esse momento de devoção. Deus eterno, maravilhoso, nós te agradecemos por essa reflexão. Pedimos a Ti que a Tua palavra
venha tomar lugar dentro de nós. E que nós possamos, Senhor, estar aptos a aplicá-la nas nossas vidas. E que, ó Pai, todo aquele que está enfrentando situações semelhantes a que Jó viveu, ou todos aqueles que se colocaram como amigos daqueles que sofrem, que todos nós possamos, ó Pai, ter uma atitude concreta, uma atitude, ó Pai, que esteja alinhada com a Tua vontade e com os valores da Tua graça celestial. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por esse encontro. Que o Senhor, meu Pai, traga paz ao coração da Tua igreja. Traga conforto, traga ânimo, traga fé, traga sabedoria. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Um abraço, queridos. Fiquem na paz de Cristo. Um beijo no coração de todos. E que o Senhor esteja com